Olá, muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Gestalterapia do Zero. Seguindo então os nossos estudos, vamos para o capítulo 4, Teorias de Base do Conceito de Mundo. Esse é um capítulo um pouco mais extenso, porém tentarei ser o mais sintético possível para descomplicar os conceitos que estão contidos nele. Se você já chegou até aqui nesse curso, provavelmente você está gostando do conteúdo. Então eu já te convido a deixar o seu like, curte esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber as nossas atualizações também. E da mesma forma te convido a vir conhecer o Instagram Gestaltecer. Os links estão aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá, as três teorias de base que constituem o conceito de mundo na Gestalterapia. Nós começamos então pela psicologia da Gestalt. O professor Jorge ele inicia o texto pela psicologia da Gestalt, segue para a teoria de campo e depois para a teoria holística. Já na página 48 ele traz uma citação em que ele fala o que é a palavra Gestalt. A palavra Gestalt, forma ou configuração, né? Então, Gestalt é configuração. E o dicionário, segundo o professor Jorge coloca aqui, define configuração como uma totalidade que é organizada, articulada e indivisível. Gestalt é uma palavra com uma tradução muito difícil para o nosso idioma, mas o mais próximo é forma ou configuração. E quando nós falamos de algo que é indivisível, articulado, organizado, nós estamos falando de tudo que existe no mundo, né? Tudo que existe no universo. Você é uma Gestalt, eu sou uma Gestalt. A nossa abordagem Gestalt terapia, ela homenageia os psicólogos da Gestalt, a psicologia da Gestalt, que foi uma construção científica lá anterior à nossa abordagem. Então, falar que você faz Gestalt não é apropriado. O correto seria dizer eu faço Gestalt terapia ou eu trabalho com abordagem gestáltica, né? Ou a psicoterapia gestáltica, mas falar só Gestalt, você está se referindo apenas à teoria da psicologia da Gestalt. Que, na sua totalidade, não foi totalmente utilizada na gestalterapia, mas aqueles pontos que realmente podem conversar com outras teorias. A gestalterapia em si é uma abordagem que ela contém muitas outras teorias e filosofias além da psicologia da Gestalt. Então, para essa confusão que muitas vezes as pessoas fazem entre psicologia da Gestalt e gestalterapia, para a gente ter esse parêntese aqui e ficar organizado, né? Na página 48, se você estiver seguindo a mesma edição que eu, a penúltima citação que o professor traz aqui, né, ele fala que ah, o produto de um processo é uma gestalt. Significa que ele não pode ser explicado pelo mero caos, a mera combinação cega de causas essencialmente desconexas. Aqui ele está trazendo para a gente uma citação do Kafka, que na minha leitura e interpretação desse texto, me traz uma compreensão de que a Gestalt também é intencional, ela não é aleatória. Nada se constrói no universo à toa. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, tudo tem uma intencionalidade, né? Então, o conceito de mundo que nós estamos construindo, teoricamente, buscando na psicologia da Gestalt, vai nos falar que nós não estamos num mundo onde tudo está separado. As coisas estão organizadas, elas estão articuladas. E, de certa forma, elas são indivisíveis porque eles fazem parte desse lugar. E quando você divide uma coisa ao meio ou em partes menores, acaba que aquilo deixa de existir. Então, é uma coisa que se desintegra, né? Então, o mundo não é só uma soma de objetos separados, de materiais e elementos separados, né? Mas é uma totalidade, essa totalidade que é uma grande gestalt. Então, a percepção do mundo, do ponto de vista da gestalt terapia, ela é uma percepção ativa, né? No sentido de que nós vamos organizando como sujeitos, nós vamos organizando a nossa experiência por meio da nossa percepção, né? E nós vamos dando sentido a essas percepções que nós temos, né? É da mesma forma que
eu posso dizer para você, presta atenção nessa luz do fundo, né? É uma luz azul, né? Para você, talvez essa luz azul chegue como algo que te tranquiliza. Para outros, pode ser que é algo que traz mais uma sensação de redução de energia, né? Enfim, cada um vai ter um sentido para aquilo que está percebendo, né? Uma experiência única, pessoal. Ele fala na página 49, no terceiro parágrafo, aliás, no segundo parágrafo, o mundo funciona como uma grande gestalt, na sequência, no terceiro parágrafo, o universo como uma organização é ordem e não caos. O universo não é uma bagunça, não, tá tudo bem organizado, cada coisa em seu devido lugar. Nós é que tiramos as coisas de ordem muitas vezes com a nossa intencionalidade, né, explorando esse universo, esse mundo explorando a ponto de, às vezes, degradá-lo, né? Então, é uma questão mais nossa que estamos como sintoma de uma doença nesse mundo, às vezes, né, do que realmente integrados a eles. Mas esse mundo é onde nós estamos, né? Na sequência também, você vai ler no quarto parágrafo, na segunda parte dele, o mundo é uma gestalt concreta, individual, característica no sentido de que ele é mundo e não está mundo. É vivo, inteligente, possui uma teleologia em curso, no sentido de ser um processo evolutivo rumo a uma perfeição cada vez maior. Então, o mundo ele não está, ele simplesmente existe. Como nós falamos na aula anterior, independente de nós estarmos no mundo ou não, ele é mundo. Nós é que estamos teorizando e recortando uma visão sobre o que é esse mundo da nossa visão teórica, né? Então, é de acordo com a cabeça do teórico que esse mundo vai se revelando em definições, né? Mas ele não precisa de definições, ele simplesmente existe, né? E é interessante que lá na página 51, o professor Jorge vai dizer assim: deve ficar claro para o leitor que estou, por meio de um raciocínio dedutivo, de um silogismo, buscando na fala de Kafka, nas citações anteriormente referidas, algo do qual ele não falou explicitamente, mas que está contido em seu texto. Ou seja, aí aqui, veja só. Uma visão clara da realidade como organização que se manifesta na natureza, na vida, na mente, integradas pela ordem e pelo significado presentes na quantidade e na qualidade das quais ele afirma, de algum modo, ser uma ou outro lado da outra. Ele está dizendo aqui que o professor Jorge aqui está extraindo do conteúdo do Kafka, né, do material dele, uma compreensão de mundo, tá? Então não é algo que está definido na teoria da psicologia da Gestalt, mas o professor Jorge está se utilizando da psicologia da Gestalt para trazer aquilo que está subtendido naquele texto sobre essa visão do que é o mundo. É interessante entender que quando nós falamos de psicologia da Gestalt como um fundamento para perceber o que é o mundo, nós não estamos falando só do mundo, nós estamos falando também de nós como pessoas. Essa interação entre ser humano e mundo é muito íntima, a ponto de nós temos consciência aqui dentro da teoria da gestalterapia de que nós somos frutos desse mundo, nós participamos desse mundo, nós pertencemos a esse mundo e não o contrário. Isso significa que ao olhar para nós como pessoas, o nosso funcionamento, nós também estamos olhando para o mundo. Né? O mundo é um grande macro, né? Como a gente pode dizer, macro, um macrocosmos. E nós, como seres humanos, somos o microcosmos. Então, é como se fôssemos a mesma coisa que o mundo. A diferença é o nível, o grau, a quantidade, a qualidade. Muitas coisas variam, mas nós temos em nós aquilo que o mundo também tem. Nós somos compostos pelos elementos que compõem o universo, né? Então, a nossa maneira de se organizar também é reflexo da maneira com que esse mundo se organiza. E aí, as leis da psicologia da Gestalt contribuem com a gente nesse ponto. Começando, por exemplo, com o conceito na página 51, lá no final, em alguns itens que o professor Jorge coloca. O primeiro é figura fundo.
Quando ele fala figura fundo, nós estamos falando assim, né? Você olhando, prestando atenção em mim aqui, eu sou figura para você, o resto é fundo. Se eu peço para você prestar atenção nesse fundo, ou seja, no quadro que está na parede, nas plantas, nos livros, você vai tornar isso figura para você e eu que estou aqui falando me torno fundo. Essa relação entre figura e fundo é um dos grandes princípios da psicologia da Gestalt que nós herdamos também na Gestalt terapia. Tá? É importantíssimo porque é aquilo que é figura é o que se destaca. Um exemplo, na sessão de terapia, quando o cliente fica focado em um tema, para ele esse tema é figura. Então nós não podemos ficar insistindo para que ele mude essa figura. Não, é figura para ele, é uma necessidade que ele tem de falar sobre aquilo e ele está focado naquilo. Então, vamos permitir que o cliente fique naquele tema, né? Então, nós precisamos entender que figura e fundo acontece no nosso dia a dia. Da mesma maneira que a figura e fundo está associada às nossas necessidades também. Se você está com fome, se torna cada vez mais figura para você os sintomas da fome. Seu estômago apertando, né? O pensamento começa a procurar algo para comer, onde eu vou comer, o que que eu vou comer, né? Então isso se torna figura para você. Fundo é o resto. Nessa aula, de repente, você está sentindo fome, ou você está sentindo sono, isso é figura para você, a aula vai ser fundo. Então é melhor mesmo ir atender a sua necessidade e depois retornar os seus estudos, né? Nós temos o conceito de espaço e tempo, né? E quando fala de espaço e tempo, nós estamos falando de um aqui e um agora também, né? Aqui é esse lugar, esse espaço e agora esse tempo. E quando fala de aqui e agora em Gestalt terapia, nós não estamos falando somente do presente concreto que estamos vivendo aqui, nesse exato momento, nesse segundo. Não, nós também estamos falando de tudo que afeta esse momento. Então, quando nós olhamos para os dias anteriores, uns 2, 3 dias atrás, uma semana atrás, se aconteceu algo na sua vida que ainda está te inquietando, isso está presente. Da mesma forma que se você tem uma viagem marcada e você começa a pensar no futuro, como vai ser essa viagem, fica ansioso por ela, isso está presente. Então, o presente não é só o aqui e agora, exatamente como as pessoas às vezes pensam, né? Esse segundo atual, né? Não, ele também é essa dimensão da nossa experiência que compreende o que é o nosso presente, é o que a nossa realidade atual, tá? O conceito de parte e todo, né, que leva a uma compreensão da configuração das coisas, tudo é uma totalidade e essa totalidade tem partes que a compõem, só que essa totalidade, ela não é só a soma dessas partes, ela é a interação dessas partes. Por isso a gente pode até afirmar que o todo, ele é muito maior ou ele é diferente das partes, né? Ele é maior que a soma das partes, tá bom? Na página 52 seguimos o conceito de percepção, que aqui ele vai trazer a lei da pregnância. Lei da pregnância é a lei da boa forma. Nós estamos sempre, nosso cérebro está sempre procurando no mundo a boa forma. Nós estamos buscando a melhor forma para manter as coisas funcionando, para manter a nossa vida. Então, a lei da pregnância é a lei da boa forma. Uma mulher grávida está pregnante, ela está transformando ali dentro do útero dela, um ser está sendo gerado ali, e esse ser que está sendo gerado, ele está buscando cada vez a boa forma possível nas condições que nós estamos, né? Então a percepção, ela sempre vai em busca de organizar esse mundo que nós estamos da melhor forma para que nós possamos ver sentido nele e encontrar aquilo que nós buscamos para atender às nossas necessidades. Outro conceito é a aprendizagem e solução de problemas. Psicologia da Gestalt focou muito nisso também. Como que nós aprendemos e como que nós solucionamos problemas. E não é exatamente isso que acontece também num processo terapêutico dentro da Gestalt terapia? Solução de problemas, encontrar formas novas de fazer, descobrir que algo é possível, como diz Fritz, aprender é descobrir que algo é possível, né? Então, nós descobrimos em muitas sessões de psicoterapia coisas incríveis sobre nós, sobre o que nós achávamos que não conseguiríamos fazer e que nós conseguimos, damos conta, né? Isso tudo nós herdamos da psicologia da Gestalt, tá? De todas da lista de itens que vem na página 52, eu gostaria de chamar a atenção para o item 4, em que ele afirma que o mundo é, portanto, uma gestalt, um todo, não absoluto, mas indivisível, articulado e organizado. Vamos ter isso em mente, que o mundo é uma grande gestalt, tá?
com a qual nós interagimos e da qual nós fazemos parte, tá? É, então, nós estamos olhando para um conceito de mundo que também nos leva a possibilitar o uso desses conhecimentos dentro da psicoterapia, já que nós estamos também dentro desse mundo junto com o nosso cliente. Ele também tem o mundo dele. E não só o mundo real, concreto, objetivo, né? Mas o mundo subjetivo, o mundo psicológico, a forma como ele compreende esse mundo onde nós estamos, né? Então, nós vamos olhando para esse conceito de mundo a partir da Gestalt, da psicologia da Gestalt. A segunda teoria que fundamenta o nosso conceito de mundo em gestalterapia é a teoria de campo, especificamente teoria de campo de Kurt Lewin. Embora tenha outras formas de nós compreendermos campo, pensarmos campo, o professor Jorge ele vai ali na raiz, Kurt Lewin, e traz alguns conceitos, tá? Nós estamos falando que na psicologia, né, pensando na psicologia de Kurt Lewin, o mundo ele é um campo. Então, na psicologia da Gestalt, o mundo é uma Gestalt, na psicologia, dentro da compreensão da teoria do campo de Kurt Lewin, o mundo é um campo, tá? Ele não é algo externo e separado de nós. Esse é o ponto que eu acredito que seja fundamental para que a gente entenda campo. O campo, que é esse mundo, não é externo e separado. Ele está em íntima relação com quem nós somos, tá? Então, nesse mundo tem um campo, né? Esse mundo é um campo e ele tem forças que atuam dentro desse mundo que também nos provoca, nos convida, nos movimenta. E às vezes nós resistimos a esses movimentos, né? Então nós estamos em relação com esse mundo de tal forma que é nele que estão as nossas, aquilo que nós precisamos para atender a nossa necessidade. Exemplo da fome, é no mundo que está o alimento. Exemplo do afeto, é no mundo onde tem outras pessoas e é nessas pessoas que você pode encontrar o afeto. Então, as nossas necessidades estão nesse mundo. Nós podemos atender as necessidades nesse mundo. As necessidades estão dentro de nós, mas aí nós podemos atendê-las buscando no mundo aquilo que precisamos, né? Por isso, ele diz aqui na página 55, 2, 3, quarto parágrafo: o mundo é um campo em ação. Nós somos um subcampo desse campo maior, vivendo em permanente troca, em permanente intra-relação, campo-organismo-meio. Você já deve ter escutado a afirmação de que para a gestalterapia a pessoa é um campo-organismo-ambiente, né? Ou campo-organismo-meio. Nós estamos falando que o ser humano não existe separado desse mundo. E aqui é um ponto importante a gente entender que nós também somos um subcampo, ou somos um campo também. Da mesma forma que o mundo é um grande campo, nós somos um campo menor, naquela metáfora de um macrocosmos e de um microcosmos, tá? Somos afetados pelo mundo e o afetamos igualmente, no sentido de que não somos realidades separadas. Da mesma forma que o mundo me afeta, eu também afeto o mundo. Às vezes eu afeto o mundo de uma forma bem ecológica, bem organizada, sustentável, às vezes não. O mundo nos afeta com aquilo que ele simplesmente é. Então as forças da natureza atuam sobre nós também, né? E aí nós vamos nos ajustando a isso para que possamos sobreviver, né? Numa relação íntima com esse mundo, tá? É, então, a teoria de campo, ela complementa ele diz aqui na página 56, no final do segundo parágrafo, que a teoria de campo, por sua vez, complementa essa visão enquanto impede um procurar o sentido das coisas indiscriminadamente e nos conduz a um olhar crítico e observável da realidade. A teoria de campo nos permite compreender os fatores que atuam sobre o comportamento humano, por exemplo, né? Eles vai trazer alguns conceitos da física, como vetor, né? Que são as setinhas. Então, pensa que você tem uma necessidade dentro de você e esse vetor aponta para o ambiente em algum lugar onde essa necessidade pode ser atendida ou lugares. E aí, aquilo que mais atende a sua necessidade talvez seja a sua escolha comportamental de ir até lá, né? Então, essas forças que atuam em nós fazem parte desse mundo também é uma maneira de nós compreendermos a realidade. Ah,
Aqui também na página 56, no penúltimo parágrafo, o conceito de mundo constituído pela gestalterapia compreende o comportamento humano como fruto da relação pessoa-organismo-meio. Nosso comportamento é fruto da relação desse campo que nós somos como organismo e também em relação com o meio, com o ambiente, com o lugar, com o mundo em si, tá? Então, não tem como pensar conceito de mundo separado do conceito de pessoa. Nós vamos estudar separadamente, mas não tem como pensar uma coisa sem a outra, já que é nesse mundo que nós existimos e ele, né, do ponto de vista da nossa compreensão teórica, está sendo percebido, compreendido, definido por nós mesmos e não por ele. O mundo não precisa de definição, nós é que estamos definindo e conceituando, tá? Então, a partir daí, nós entendemos que o conceito de mundo, partindo da teoria de campo, fala de um mundo de relações, onde eu me relaciono diretamente com ele e não tem como existir nesse mundo sem estar em relação com ele ou com o que tem nesse mundo, tá bom? Então, qual é o mundo que nós estamos falando? Na página 58, o professor Jorge vai descrever isso que eu acabei de afirmar. Quando trabalhamos o conceito de mundo, impõe-se epistemologicamente a questão de que lugar estamos falando. E no parágrafo seguinte, ele vai dizer: estamos falando das relações entre mundo e humano e o mundo não humano. Mundo humano é o nosso mundo psíquico, subjetivo, biológico, e o mundo humano são as coisas, os objetos, a natureza, os animais, o ambiente onde nós estamos, tá? Então, o mundo humano somos nós, o mundo não humano é aquilo que não somos nós, né? Mas com o qual estamos sempre nos relacionando, tá? Aí, olha que interessante, ali no último parágrafo, na terceira linha, o conceito de mundo que decorre da teoria de campo propõe o homem não como um ser solitário, isolado e ou como o centro do universo, mas, ao contrário, como uma pessoa concreta, cosmicamente relacional. Ou seja, nós nos relacionamos com tudo que existe nesse universo, pois só por abstração é possível pensar um ser humano separado do não humano. Nós somos o que somos por estarmos na relação com aquilo que nós não somos. Essa diferença nos faz perceber a nossa individualidade, tá? Então pensa só o quanto é importante entender que o mundo é um grande campo, nós somos um pequeno campo nesse campo maior e estamos em interrelação com ele, tá? E seguimos então para a última teoria, né? Só lembrando, se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal para a gente poder continuar estudando juntos por aqui, tá? Teoria holística, especificamente de Jan Smuts, tá bom? A palavra holismo é definida como todo, todo, holos, todo, totalidade. Veja como, naquele capítulo anterior, o professor Jorge disse que nós utilizamos teorias que, embora tenham conceitos diversos, têm pontos em comum. Essa costura do que é comum entre essas teorias é que nos ajuda epistemologicamente a construir um conceito de mundo na gestalterapia. Então, lá na psicologia da Gestalt, o mundo é uma grande Gestalt. Na teoria de campo, o mundo é um grande campo. E aí, agora nós chegamos na teoria holística, dizendo que o mundo é uma totalidade. Veja que incrível a semelhança desses conceitos. Nós somos uma pequena gestalt nesse mundo que é uma grande gestalt. Nós somos um subcampo desse mundo que é um grande campo. E nós somos uma totalidade dentro dessa totalidade maior que é o mundo. Então, nós precisamos olhar para isso. E quando nós falamos totalidade no ser humano, isso inclui as suas emoções, seus pensamentos, seus comportamentos, a sua fala, seus gestos, tudo aquilo que é você é totalidade. Então, nós não conseguimos em gestalterapia e não estimulamos de forma alguma o pensamento de algo que é separado. Não tem como dizer que é mente e corpo, é mente e corpo. É tudo junto, não tem separação entre cabeça e o resto, né? Embora na terapia a gente perceba muitas pessoas fixadas em um aspecto, mas o nosso trabalho é fazer a integração daquilo que foi dividido. Lembra que uma Gestalt, quando ela não está articulada, organizada, ou quando ela não está
e quando ela é dividida, né, ela não é uma gestalt inteira, ela não é uma gestalt que está saudável. Então, o seu cliente ele pode chegar para você desorganizado, ele pode chegar desarticulado, não conseguindo ter as relações acontecendo de uma maneira fluida, e ele pode estar dividido, ou seja, ignorando, negligenciando partes de si mesmo que são fundamentais para o crescimento e para que ele possa fluir diante da vida. Então, voltando à teoria holística, tem três princípios que o professor vai abordar aqui. O primeiro deles, o princípio que diz: tudo é um todo. E aí, lá no último parágrafo da página 62, ele diz assim: o homem é um ser se constituindo a cada dia, é um ser sempre a caminho, sempre em mudança. Acho fundamental essa definição, porque ele está falando de impermanência. Isso é muito bom porque na gestalterapia nós pensamos também a questão diagnóstica. Nós chamamos de compreensão diagnóstica ou diagnóstico processual, porque nós não vamos fechar, definir, classificar uma pessoa dentro de um diagnóstico, mas nós vamos entender que nesse momento é onde ela está. Mas ela não necessariamente é isso para sempre, porque tudo muda. Tem até música, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, não é? Então é isso, olhar para esse mundo como um mundo que está totalmente em mudança. E como nós fazemos parte desse mundo, nós também estamos em mudança constantemente, tá? Esse princípio, lá na página 63, no último parágrafo, nos ensina um conceito de mundo que afirma que tudo que existe contém tudo que necessitamos para nos relacionarmos com ele. Veja que fantástico. Tem uma afirmação que a gente faz dentro da gestalterapia, que tudo que nasce, nasce para continuar vivendo. E tudo que nós precisamos, nós temos para continuar vivendo. Só que em algum momento nós vamos precisar da relação com o mundo para manter essa vida acontecendo. O que que isso significa? Nós temos condições de nos manter vivos, mas nós precisamos de água que está na natureza, nós precisamos de alimento, nós precisamos do ar. Então, essa inter-relação, essa conexão com o mundo, ela é totalmente necessária para que a vida continue acontecendo, tá? Mas nós temos tudo o que precisamos. Temos como respirar, temos como digerir alimento, mas nós precisamos dessa relação com o mundo também. Tudo que a gente precisa, a gente tem. E aí a gente precisa também daquilo que está fora para complementar, para nos manter vivos, tá? Então, a página 64, no segundo parágrafo, somos então parte integrante de um todo no qual todas as partes convivem em inter e intra-relação. Tá tudo junto e misturado, vai? A gente pode pensar assim. Sabe o que é interessante desse princípio de que tudo é um todo? É que realmente tudo que existe no universo é uma totalidade, né? Então, como totalidade, você é uma unidade, né? Você é tudo que você é. E sendo tudo que você é um indivíduo, certo? Então, tudo é um todo. O segundo princípio é que tudo muda, né? Então, complementando ali, falando da lei da impermanência, na página 64, no penúltimo parágrafo. Tudo muda, é a lei da impermanência. Tudo muda ou nós nos mudamos sempre. Isso daí é uma constante. Aquela metáfora, aquele ditado, né? Zen, que fala que nenhum homem entra no mesmo, consegue se banhar no mesmo rio duas vezes, né? Porque a água já passou, o rio já mudou. É exatamente por aí. Não tem como ser a mesma pessoa, não tem como ser o mesmo rio. Você já mudou, você já é outro momento, é outro tempo. Tudo está mudando o tempo todo no mundo, tá? Na página 65, segundo parágrafo, viver é um eterno convite à mudança, ao movimento, à transformação, pois o universo é o processo do mundo e do universo como um todo. Ele está dizendo que eu poderia talvez utilizar, não sei se seria a melhor palavra, mas nesse momento me vem a essência desse universo é mudança, né? Se nós pudéssemos definir esse universo, esse mundo é mudança. Ele está sempre mudando, se expandindo, se contraindo, crescendo, né? Então, tudo que está acontecendo à nossa volta é mudança. E nós, como estamos nesse lugar, nesse mundo, também estamos mudando.
No último parágrafo da mesma página, tudo muda. Estamos condenados à mutabilidade, à finitude. Não temos segurança de nada. Nós, universo, um ponto permanente, crítico de interrogação. Respostas fixas, claras, não existem. Existem caminhos, probabilidades. E isso é muito bom. É muito bom entender isso. Sabe por quê? Muitas vezes você vai chegar diante de um cliente, e você vai ter ali diante de si uma pessoa querendo respostas. Mas não dá para você dizer que há respostas definitivas para aquela pessoa. Você não é a pessoa que vai dar resposta. Nós fazemos terapia como psicoterapeutas, nós ajudamos as pessoas a se compreenderem. Então, para isso, eu preciso também compreender o meu cliente. Eu escuto para compreender e não para dar respostas. Né? Não é para responder ao que ele está dizendo que eu estou ali. Estou ali para que eu possa compreendê-lo, fazendo perguntas, explorando melhor a temática, tentando entender todos os ângulos da situação junto com a pessoa, porque na medida em que eu entendo, com as perguntas que eu vou fazendo, o cliente também vai entendendo e vai compreendendo aquilo que acontece com ele e dando novos sentidos para a vida. Então, é interessante pensar que não tem respostas claras. As pessoas que buscam garantias não encontram numa psicoterapia como essa, né? Garantias no sentido de que, olha, em 3 sessões você vai resolver isso, em 5 sessões. Não existe isso. Porque a resposta é individual. Você vai encontrar dentro do seu processo terapêutico as respostas que você está buscando, né? Pode ser que você encontre parcialmente as respostas e fique satisfeito e está tudo bem. E talvez tenha perguntas que você faça que ainda não tenha maturidade suficiente para chegar na compreensão delas. Então, insista. Com o tempo, você vai chegando nas respostas, né? Então, nós temos essa capacidade de aprender sempre, de nos expandir, de crescer, tá? Porque tudo está mudando. Ninguém vai ser fixo eternamente, tá certo? E aí, para fechar, o terceiro princípio, tudo está relacionado a tudo. Somos seres de relação, né? No parágrafo após a citação aqui. Página 66, somos seres de relação. Nenhum gesto, nenhuma ação é por si só isolada. Tudo repercute no universo. Todo ser, quando em relação, e estamos sempre em relação. Querendo ou não, afeta o outro ser. Sempre você vai afetar as outras pessoas à sua volta. Mesmo que pareça que não está afetando, mas a sua presença vai fazer diferença sim, né? A sua existência interfere na existência do outro. A sua existência já interfere no mundo, no planeta, na natureza, tá? E lá no final, no último parágrafo, na quarta linha, o princípio de que tudo afeta tudo, entre aspas, traz para a cena humana do comportamento a questão da responsabilidade, da liberdade, da ética, da ação, que encerra ao mesmo tempo a complexa questão da escolha. E aí é um ponto de vista existencial. Nós somos condenados a escolher e por isso somos livres, né? Somos livres para escolher e por isso também precisamos fazer escolhas e nos responsabilizar por elas, tá bom? Veja que fantástico poder pensar um conceito de mundo em que esse mundo, segundo a psicologia da Gestalt, é uma grande Gestalt, ou seja, ele é uma configuração, ele é organizado, articulado, indivisível, e nós estamos nesse mundo como uma pequena Gestalt. Esse mundo, segundo a teoria de campo, é um grande campo, ou seja, um conjunto de situações, de energias, de tudo aquilo que te levam a ter um movimento nesse mundo. Nós somos um subcampo desse mundo. E as nossas necessidades podem ser atendidas indo em busca daquilo que nós precisamos nesse mundo. Então, nós estamos também em relação. Esse mundo que, segundo a teoria holística é uma grande totalidade e por nós fazermos parte dele, também somos uma totalidade. Esse grande mundo que é um, nós que somos unidades também. Somos inteiros, nós somos tudo que somos e somos totalidades em relação direta com o mundo que está em mudança constante. Esse é o conceito de mundo em gestalterapia.
fundamentado nessas três teorias de base. E eu quero te dizer que é claro que nós não encerramos aqui todo esse conteúdo. Tem muitas outras formas da gente pensar essas teorias, inclusive na prática clínica, formas de compreender a teoria de campo, formas de compreender a teoria holística, né? Por exemplo, a psicossomática, que é um conceito que a gestalterapia tenta trabalhar de outras maneiras, mas a gestalterapia inteira já é uma abordagem somática, já que nós não vemos separação mente e corpo, sintomas, tudo isso vai para a questão do holismo. Então, tem muitas maneiras da gente entender essas teorias, tem outras formas da gente compreender aqui, mas eu creio que para o objetivo do nosso curso seria isso. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixe o seu joinha aqui para mim e aguarde que vamos seguindo, já estamos quase finalizando, né? Passamos da metade do livro já. Então, um forte abraço e até a próxima aula.